Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e hoje a gente vai gravar mais um vídeo com a correção comentada das redações aqui da Scribs. Para quem é novo no canal ou não conhece esse quadro, toda semana a gente comenta um texto dos alunos que enviam as redações para a gente, claro, com a devida autorização. O texto em especial hoje é da Carol, conversei bastante com ela sobre esse texto e acho que tem algumas informações e alguns pequenos deslizes que pode talvez ajudar outros alunos e, claro, não só a Carol, mas todo mundo a construir textos melhores. Acompanha comigo, vamos fazer essa correção de maneira bem rápida e bem prática para você também entender como é que funciona o sistema de avaliação das redações para o Enem da Scribs. Então vamos lá. Primeira coisa a se observar na tela é a área de correção que pode ser acessada tanto para quem é usuário da Scribs, quem é assinante, quanto para quem não é. Então, se você quer conhecer outros textos, quer ler textos de outros alunos, não tem importância. Você pode clicar na área de temas aqui da Scribs, abrir a guia da janela. Você pode clicar na área de temas, carregar o tema que você quiser. Em cada um desses temas, você vai encontrar textos de exemplo dos alunos que enviam as redações. Claro, sempre que um aluno envia um texto para a Scribs, ele tem a opção de deixar o texto público para que outras pessoas possam aprender com a correção do texto dele, ou, se ele prefere manter tudo sigiloso, ele ocultar o texto dele da lista de redações disponíveis. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui na área do corretor, que ela é muito semelhante à área do aluno e à área de quem está acessando aí para conhecer as redações. Você vai encontrar aqui o título do texto, no caso o texto da Carol é Aluno como Ser Humano. Nós temos aqui o tema também, Caminhos para se desenvolver o sistema educacional brasileiro, o status da redação. Então, a Carol, nesse caso, aguardando aprovação, funciona da seguinte maneira: o aluno, quando ele vai enviar a redação para a Scribs, ele escolhe o tema, manda uma foto ou digita o tema direto no navegador, o corretor recebe esse texto, ele faz a correção, já mostro como é que essa correção é. Assim que ele conclui a correção, o aluno recebe o texto de volta, ele aprecia toda a correção desse corretor, desse avaliador, e avalia também a correção, se a correção foi feita com qualidade, se os pontos que tinham que ser marcados realmente foram marcados, enfim, se o aluno achou aquela correção pertinente. Então ele vai dar uma avaliação de 0 a 5 estrelinhas. E assim que o texto é aprovado, esses dados são compilados, isso gera uma média dos nossos melhores avaliadores. Isso garante que todos os nossos corretores estão alinhados não só no padrão do Enem, mas conseguem manter o grau de satisfação de nossos alunos. E esse feedback, claro, ele é muito importante para a gente aqui na Scribs. E o texto da Carol está em status de aguardando aprovação, ou seja, a gente está aguardando a Carol aprovar a nossa correção. Muito bem. Aqui no topo ainda se encontra um comentário geral que o corretor realiza sobre o texto. Primeiro, acho que vale a pena a gente ler o texto inteiro, verificar a correção que foi feita e depois a gente dá uma lida nesse comentário. Aqui, no espaço da nota, o aluno encontra a nota total, né, o que a gente chama aqui de nota geral, encontra também as notas isoladas, cada uma por uma competência da redação do Enem. Então aqui a gente tem a competência 1, a competência 2, 3, e cada competência, por exemplo, a competência 1 ela é marcada em vermelho, a 2 em amarelo, a 3 em azul, a competência 4 em verde e a última, que é sobre a proposta de intervenção, a competência 5, ela é assinalada em cinza. Cada uma das competências tem uma cor para que o aluno saiba onde ele está sendo penalizado no texto. Se você observar a correção, no caso aqui a Carol, ela escaneou o texto, se a gente observar, cada uma dos comentários do corretor, ele é realizado, ele é pautado em uma das competências, ou seja, o aluno sabe o que ele está fazendo de maneira correta naquela competência, ou ele sabe também quando ele fez algo que quando ele comete um desvio, enfim, ele errou alguma coisa, está marcado para ser corrigido. Muito bem aqui, a gente já vê que tem uma marcação bem grande em amarelo no texto, provavelmente isso em relação à estrutura, eu já mostro. Temos marcações em verde, que é em relação aos mecanismos linguísticos, uma marcação da competência 3, que é em relação à tese. Como que o aluno pode saber o que está bem feito ou não? Basta ele rolar o mouse, como eu estou fazendo agora, por cima dos comentários. Então, fica fácil saber não só o que está errado, ou o que está correto, ou o que foi feito de maneira que o corretor desejou elogiar. Enfim, dá para ter uma noção muito melhor de como é que funciona o texto. E essas marcações, elas podem ser feitas em camadas. Então, a parte que está em amarelo está por baixo, e as partes em azul e em vermelho aqui na introdução estão colocadas sobre ela, por cima dela. Muito bem. O aluno como ser humano. Lembrando, colocou o título na redação, o título é centralizado,
E assim que você for iniciar o seu primeiro parágrafo de introdução, enfim, for iniciar seu texto, você tem que deixar esse espacinho aí antes do parágrafo, claro, mas você nunca vai saltar uma linha. Você não vai colocar o título na linha 1 e saltar direto para a linha 3. Você vai colocar o título na linha 1 e já começar o texto na linha 2 para não perder uma linha. As 30 linhas da redação já é um espaço muito curto. O personagem de Lima Barreto, Policarpo Quaresma, valorizava o nacionalismo e o amor pela sua terra, o Brasil. Então, o que a aluna fez? O que a Carol fez? Ela começou com um contexto literário, é uma opção muito válida. E é bom lembrar que a competência 2 e a competência 3, elas avaliam não só a competência 2 ligada à estrutura, mas também a presença dos elementos necessários da estrutura. E a competência 3, ela avalia a qualidade da argumentação. O que é interessante? Na introdução já é bom se iniciar com o contexto. Como comentado aqui no canal, vai aparecer um card aqui em cima falando sobre como se desenvolver uma introdução de qualidade. A primeira parte do seu texto é a contextualização. E nesse caso, como a Carol utilizou um contexto literário, isso fica muito bem construído. Embora eu prefira sempre construir textos com contextos históricos, e tem vídeo aqui no canal também de redações comentadas que eu produzi durante o Enem, iniciar a redação com o contexto literário talvez seja a maneira de fisgar o seu corretor, porque os corretores que fazem parte da banca de avaliação do Enem são todos formados em letras, então eles vão conhecer de pertinho esse contexto. E no caso aqui da literatura modernista, principalmente, ela tem cores muito brasileiras, porque é um período literário muito brasileiro. Então, se está aqui o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que está entre aí o pré-modernismo e o inicinho do modernismo de primeira geração, é uma estratégia interessante e, claro, esse contexto ele está próximo do que está sendo dito logo em seguida no tema. Esse personagem quixotesco que enfrenta gigantes que, na verdade, são moinhos de vento. Acompanhe comigo, então. O personagem de Lima Barreto, Policarpo Quaresma, valorizava o nacionalismo e, claro, para quem conhece o personagem de maneira muito exacerbada, ele chega na obra a dizer que a língua oficial do Brasil deveria ser o Tupi-Guarani e o amor pela sua terra, o Brasil. Será que ele imaginaria o país com tamanha deficiência na educação? Não é uma questão de correto ou não. Você pode realizar perguntas no seu texto, embora eu não ache o caminho mais seguro e talvez seja interessante, sempre que as perguntas forem realizadas, elas sejam respondidas. Eu, particularmente, prefiro não fazer a redação assim, porque eu sigo uma fórmula mais concreta, mais fechadinha. Mas, claro, é possível, inclusive a introdução ficou muito bem produzida. A forma como os políticos não estão se atentando para a educação básica é assustadora. Países com alto índice de desenvolvimento, onde a educação é um dos pilares da avaliação, deveriam servir mais de exemplo. Muito bem, vamos fazer a avaliação agora. Acho que a Carola desvia levemente os tempos verbais, gera um pouquinho de dificuldade para a leitura. Embora isso não seja um problema grave, o que me sinto mais falta, e o corretor inclusive fez as marcações aqui, é da ausência de elementos coesivos. E essa ausência de elementos coesivos ela vai impactar diretamente na competência 4. A gente pode subir aqui e notar que a nota da competência 4 foi 120. Ou seja, seria possível subir bastante essa nota através do melhor uso dos elementos coesivos. Muito bem, então aqui poderia haver um conectivo para unir as sentenças, poderia haver outro aqui, inclusive talvez para fechar a introdução, um conectivo de conclusão. Muito bem, é importante de observar em relação à competência 2 se esse trecho ele tem todas as partes fundamentais, contexto, conectivo e tese. Nesse caso aqui a gente sentiu falta dos elementos coesivos. Olha o que o corretor marcou. Excelente contextualização, mas eu evitaria realizar algumas perguntas durante o texto, bem alinhada com a análise que eu fiz. É mais seguro ir por um caminho mais tradicional no dia do Enem. E aqui no final, ele comenta em relação à tese, que é a parte fundamental do texto, que a tese está bem posicionada e está dentro do tema. As escolas, de forma a generalizar, eu imagino que ela quis dizer de forma generalizada. Acho que ficaria melhor. Estão destruídas, professores com alta desvalorização e baixo salário. Talvez colocar tudo no plural, não professores com baixos salários, merendas de baixa qualidade, são exemplos. Aí talvez aqui, já que depois de salário, entre salário e merenda, já que esse é o último item da lista, talvez colocar um I.
e merendas de baixa qualidade são exemplos de fatores que levarão o aluno ao desinteresse. E aí, de novo, a ausência de um elemento coesivo nesse ponto. Poderia colocar um elemento para ligar a sentença do tipo, dessa forma, assim, por isso, já que existe um dado, então esse dado explica a parte argumentativa que vem em seguida. Por isso é necessário abolir a aprovação automática, dada a reprovação somente por falta e não por nota, e proibição da progressão parcial, o que leva o aluno a se acostumar a não dar a devida importância para as suas atividades. Eu não vou entrar no mérito da discussão em relação à educação, enfim, aprovação automática, progressão parcial, recuperação, porque esse é um assunto talvez para um outro vídeo. Mas é interessante a gente perceber que existe um certo conhecimento aí que perpassa um repertório pessoal da Carol, que ela conhece o ambiente escolar, é claro, enfim, frequentou o ensino médio e sabe como é que as coisas funcionam na prática, mas é preciso diversar a respeito dessa prática, dessa experiência pessoal, mas embasá-la em dados mais concretos. Porque, embora ela cite alguns problemas que existem nas escolas, ela não cita nenhuma fonte que é capaz de solidificar essa argumentação, que é capaz de fazer com que aquilo que está sendo dito seja provado através de instituições de certo reconhecimento. Poderia estar dados do MEC, por exemplo, do IBGE, ou pesquisas de alguma universidade, ou alguém que atue na área da educação e que tenha esses números mais próximos da realidade. É necessário abolir a aprovação automática, dada a reprovação somente por falta e não por nota, e a proibição da progressão parcial, o que leva o aluno a se acostumar, eu não usaria essas aspas também, a não dar a devida importância para as suas dificuldades. Muito bem. Aqui, de novo, a ausência de elemento coesivo. E aí, já no final, ela vai usar os dados aqui do IBGE, dá para ver, e aí sim isso vai enriquecer a argumentação. Embora eu talvez tivesse feito este parágrafo com um processo contrário. Eu usaria os dados para justificar a situação e não a situação para depois ser provada com os dados. O Brasil sofre ainda com mais de 8% de analfabetos, segundo pesquisa do IBGE. A reforma do ensino médio só dificultou o adolescente a entender um pouco mais sobre tudo. E aí, faltou o corretor talvez marcar aqui a ausência de elementos coesivos. Então, fechado aqui, o corretor que fez a correção deste texto, ele marcou aqui, ó, bom domínio dos conhecimentos das várias áreas por ter apresentado esse dado. Embora eu não tenha certeza se esse dado é um dado verdadeiro. Então, fechamos aqui o primeiro argumento. Ele tem a estrutura padrão, ele tem, enfim, dados das várias áreas, ele de fato argumenta, embora ele não apresente nenhum conectivo, nem aqui e nem aqui. E aí isso vai impactar na competência 4. Talvez essa nota até pudesse ser um pouco menor a depender do corretor, tá? Vamos ver o segundo argumento. Para ingresso em uma faculdade, nos Estados Unidos, por exemplo, são anos de dedicação e até cartas de recomendação. Levam em conta trabalhos voluntários, esporte até cartas de recomendação. Ou seja, o interesse maior é no ser humano como um todo, legal porque essa parte aqui ela articula com o título do texto, tá? E não apenas especializado no curso escolhido. Esse método não funcionaria, e ela escreveu não funcionária, aí tem um acento ficou excessivo aqui, mudou o significado do termo, de uma hora para outra no Brasil, mas seria viável aplicar, mesmo que a necessidade pesasse mais do que o interesse em si. O aluno perceberá que, sem o trabalho necessário, seu futuro poderá estar comprometido. Esse parágrafo, em essencial, aqui o corretor inclusive marcou, seria interessante apresentar dados mais sólidos a esse respeito. Esse segundo parágrafo essencial, ele é um parágrafo baseado na experiência empírica do aluno somente, ou seja, ele tem um repertório pessoal. É mencionado os Estados Unidos, mas não há nada que comprove isso que está sendo dito, como no parágrafo anterior, por exemplo, em que foi mencionado o IBGE. Então, o outro parágrafo está bem mais elaborado, vamos dizer assim, bem mais construído e articulado do que esse. Talvez faltasse aqui um conhecimento das várias áreas, isso vai penalizar na competência 3, na avaliação da aluna. E por fim, agora a gente vai avaliar a proposta de intervenção. E antes de avaliar a proposta de intervenção, já recomendo outro card que vai estar aparecendo aqui no vídeo. Existe uma aula aqui com a leitura comentada e com todos os elementos fundamentais da intervenção. E antes da gente ler, vamos relembrar quais são esses elementos. Pelo menos a sua proposta de intervenção, segundo a grade de avaliação do MEC, ela tem que ter
elementos válidos, e geralmente são 4 elementos válidos. O primeiro elemento válido é quem vai fazer a ação, quem vai fazer a intervenção, ou seja, qual é o agente, quem atua. O segundo elemento, claro, óbvio, é o que vai ser realizado, quer dizer, qual é a ação a ser feita. O terceiro elemento válido é como essa ação vai ser realizada. Quer dizer, qual é a metodologia, qual é o passo a passo, o que tem que ser alterado para que as coisas passem a funcionar. Enfim, qual que é o método. E o último elemento válido, o quarto elemento válido, ele diz, por exemplo, mais detalhes. Quem vai ser afetado, por que isso está sendo feito, quais são as partes, as camadas do extrato social que precisam dessa intervenção. Quer dizer, ele vai detalhar. Apresentou 4 elementos detalhados, bem construídos, a proposta de intervenção vai atingir os 200 pontos na competência 5. Para cada elemento que vai sendo cortado, um nível vai sendo tirado da nota e a nota vai diminuindo de 40 em 40 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui? Começou com o conectivo, um dos poucos do texto, e o corretor colocou bom uso de articulador. O Ministério da Educação, então este é o primeiro elemento válido, este é o agente. Deve implementar, pelo menos a curto prazo, cursos de economia, astronomia, culinária e mais investimento na arte e nos esportes. Seria legal, talvez, se o que vai ser feito são estes cursos, ter dito que na parte superior do texto que há uma carência por cursos profissionalizantes ou cursos rápidos, porque aí a proposta estaria articulada com o que foi dito no texto. Aqui acontece um certo tangenciamento. Dessa forma, e aqui sim, utilizou um conectivo de maneira adequada também, a base pode ser mais solidificada, possibilitando ao aprendiz, ela ia usar o termo aluno, riscou e usou o termo aprendiz para diversificar o vocabulário, a enxergar sua verdadeira paixão para com aquilo que ele enfrentará depois de sair da escola, para o resto de suas vidas. Interessante que o corretor não fez a marcação, mas diz aprendiz e depois para o resto de suas vidas. E aqui foi colocado no plural, deveria estar marcado em vermelho, assim como aqui em cima. E talvez isso tivesse penalizado um pouco mais na competência 1. Embora 3 desvios não sejam suficientes para diminuir a nota para um nível anterior. O que o corretor comentou aqui? Procure detalhar melhor a metodologia de intervenção. Muito bem, vamos ver o comentário geral. Olá, Carolina, excelente texto, mas esteja atento à estrutura dos parágrafos. Sua redação possui pouquíssimos conectivos, foi o que a gente comentou aqui durante a nossa correção, ou elementos de articulação. No segundo parágrafo argumentativo, faltam dados, fatos ou elementos das várias áreas que sejam sólidos para apoiar sua argumentação. Também comentado aqui em nossa análise do texto. Veja as demais marcações no texto, sucesso e bons estudos. Temos aqui a nota, então, os pontos pedidos na competência 1 devido aos desvios, na competência 2 a problemas estruturais, na competência 3 a ausência, principalmente no segundo parágrafo, de conhecimento das várias áreas, já que na introdução do primeiro argumento nós temos, a competência 4, que foi o ponto mais penalizado do texto, 120 pontos por causa da ausência de conectivos. É interessante perceber que o texto está bem escrito, ele tem a estrutura quase todo bem organizada dentro do padrão exigido pelo MEC. Faltam pequenos passos para que cada uma das competências atinja o nível máximo e falta um passo um pouquinho maior para a competência 4, que é talvez um passo mais fácil já a ser realizado para que nos próximos textos a nota seja superior. O que faltou foi somente utilizar os conectivos e elementos coesivos. Sobretudo, eu queria agradecer a Caroline, por ter deixado a gente fazer essa análise do texto dela aqui no canal. Imagino que vai ajudar não só a Carol, mas vai ajudar muitos outros alunos. E também, é claro, agradecer você que acompanhou o vídeo inteiro, desejar sucesso no Enem e, como sempre, bons estudos. Até mais!